Aconteceu no umbral, parte 2, Trevas. O umbral é subdividido em várias regiões. Algumas são menos densas, mas existem outras que são o verdadeiro inferno. Trevas é um desses locais. É uma região espiritual desprovida de qualquer luminosidade. É praticamente um grande pântano, onde quase nada se vê. Ela está localizada na subcrosta terrestre e é de dimensão imensurável. Há várias bases que são administradas por espíritos muito inteligentes, que comandam multidões de obsessores, que estão dispostos a realizar tarefas destrutivas àqueles que se ligam a eles através de cultos, rituais magísticos, simbiose e de tantas outras formas as quais só quem pratica o mal sabe. As poucas estradas que existem são muito enlameadas, dificultando os resgates que dificilmente acontecem por lá. Quando os benfeitores precisam resgatar algum espírito, eles são assessorados por trabalhadores daquela região. Espíritos que se voluntariaram a percorrer todos os pântanos à procura de irmãos arrependidos e que, por fim, buscam ajuda divina para saírem de região de tamanho sofrimento. É um lugar de morada de espíritos ainda envolvidos pelas mais diversas vibrações do mal e que tiveram um comportamento moral condenável em suas oportunidades reencarnatórias, ou seja, são atraídos para trevas todos os espíritos que persistiram no mal enquanto estiveram encarnados e agora colhem as mazelas pelas chances desperdiçadas na vida terrena. O que sustenta esse lugar são as vibrações espirituais negativas e perversas que esses infelizes irmãos insistem em alimentar com seus pensamentos cruéis e ruins. O livre-arbítrio, base fundamental evolutiva de todos os espíritos, propicia a esses irmãos continuarem livres moralmente, decidindo e persistindo no mal. Há muito sofrimento e lamentação por parte de alguns espíritos arrependidos, e sempre que o arrependimento for sincero, automaticamente uma equipe de socorro é acionada e destinada a trevas para socorrer o irmão necessitado. Venha, Osmar, venha comigo, disse Lucas. Em desdobramento eu segui. Entramos em um enorme túnel escuro e chegamos a um vale com pouca luz. 2 espíritos nos esperavam. Quem são esses espíritos, Lucas? São guardiões. Eles vivem aqui e irão nos acompanhar nesta oportunidade. Estendi a minha mão direita e cumprimentei os 2 soldados, que não disseram nada, apenas me deram um aperto de mão. O primeiro era bem alto e nas mãos tinha uma lança pontiaguda, que parecia ser daquelas que os soldados romanos usavam na época em que existiram. Ele estava vestido com uma roupa preta, calça e camisa de mangas compridas. O outro era um pouco mais baixo, mas bem forte, pois pude ver seus músculos através da minúscula camisa que usava. Ambos usavam botas que chegavam perto dos joelhos. Eu pude ver ainda que eles tinham cabelos longos, eram bonitos e tinham algumas tatuagens pelos braços e até mesmo no rosto. Estão prontos? Perguntou um deles, se dirigindo ao Lucas. Sim, disse Lucas, mas antes quero lhe apresentar o Osmar. Ele é médium e está escrevendo um livro. Seja bem-vindo, Osmar. Eu me chamo Frederico, mas você pode me chamar de Fred. E este é o Júlio. Muito prazer, amigos. Cumprimentamo-nos novamente com novos apertos de mão. Meus amigos, antes de adentrarmos em trevas, quero levar o Osmar a uma reunião espírita, para que ele tenha ideia do lugar e relate aos seus leitores sobre alguns dos espíritos que vivem aqui. Sem problemas, Lucas, disse Fred. Você está disposto a ir, Osmar? Sim, claro. O que eu puder relatar será de grande valia para todos, aliás, para mim também. Então vamos, disse Lucas, fazendo um gesto com as mãos e abrindo à nossa frente um outro túnel de claridade violeta. Nós 4, então, entramos nesse túnel
que nos levou à referida reunião espírita. Não conhecia aquele centro espírita, mas fiquei muito impressionado com a organização e a limpeza espiritual, se assim posso dizer, do lugar. Havia alguns guardiões do lado de fora do prédio, onde funcionava o centro espírita, e também tinha alguns espíritos de luz que emanavam energias positivas a todos os presentes. O lugar estava bem cheio. Era uma sessão de desobsessão. Ficamos de pé no canto da sala, muito próximos à mesa na qual os trabalhos estavam sendo realizados. Lucas, Fred e eu estávamos lado a lado. Júlio ficou muito perto do dirigente dos trabalhos. Tive a impressão de que ele tinha alguma ligação espiritual com aquele centro espírita. Osmar, quando nos propomos a falar dos espíritos que vivem em trevas, é preciso saber muito bem de quais espíritos estamos falando, porque a maioria dos espíritos que frequentam as casas espíritas, na verdade, são mais ignorantes do que propriamente destinados ao mal. Vocês que trabalham nos processos desobsessivos em casas espíritas precisam aprender a distinguir o que são obsessores e o que são representantes das trevas. Veja o que vai acontecer agora, Osmar, disse Fred, chamando a minha atenção. Foi quando trouxeram à mesa o espírito de um rapaz muito elegante, de estatura mediana e muito jovem. Logo que ele incorporou em um médium doutrinador, disse: "Seja bem-vindo, meu amado irmão." Foi então que ele respondeu: "Em primeiro lugar, boa noite. E em segundo, eu não sou seu irmão e conheço muito bem os seus sentimentos. Sei que você não se relaciona bem com os colegas que trabalham aqui com você. Por isso, duvido muito que eu seja bem-vindo aqui." O mediador ficou muito sem graça com aquela revelação e disse: "Nós só queremos te ajudar. Nos permita fazer isso, por favor. Agora você vai dizer que eu preciso de ajuda e blá blá blá, não é isso?" "Sim, nós queremos te ajudar." Foi quando ele disse: "E quem disse a você que eu sou doente? Quem diz que eu preciso da sua ajuda? Aliás, o que te faz acreditar que você possa cuidar de mim? Quem é que está cuidando de você? Porque suponho que quando alguém se propõe a cuidar do outro, esteja melhor do que quem supostamente está precisando de ajuda. Francamente, eu não vejo nada em você que seja melhor que eu. Seria por eu fazer o mal? Quem é você para vir com essas palavras doces, achando-se melhor que eu? Enxergue-se primeiro. Não venha para cá com essas ideias de que é bonzinho, pois eu conheço seu coração." Naquele momento, outro doutrinador se aproximou e, com carinho e suavidade nas palavras, disse: "Meu irmão, é preciso que você entenda que estamos aqui reunidos pelo amor a Jesus." Ele então disse: "Pronto, acabou o argumento. Não me venham com essa ladainha de que o amor é capaz de modificar tudo. Vocês não têm outro argumento?" "Meu irmão, o amor não é uma ladainha. O amor é a essência divina capaz de modificar todas as coisas. Se o amor não é uma ladainha, por que você não vai amar o seu irmão que está em casa? Pois você não fala com ele há mais de 8 anos. Se você não consegue perdoar o seu irmão de sangue, como é que você vem falar de amor comigo? Você sequer me conhece." O clima ficou pesado. Eu pude ver o desespero de alguns médios, tamanha era a inteligência daquele elegante rapaz. Foi quando chamaram outro doutrinador, e a história se repetiu. O obsessor sabia mais da vida daqueles que estavam ali do que os próprios participantes. Imediatamente, mandaram chamar o presidente do centro espírita, que chegou e se sentou à mesa calmamente. Após se acomodar ao lado do espírito incorporado, ele disse: "Meu querido irmão, não é necessário que você fique falando da vida dos irmãos que estão aqui experimentando a bondade e o amor, a fim de aprenderem, através da doutrinação de irmãos como você, que somente nos modificando é que conseguiremos ascender a planos superiores. Somos todos aqui presentes sabedores de nossa infância espiritual e sabemos que precisamos aprender muito para que, quem sabe, um dia
possamos ser úteis na vida espiritual. Temos consciência de que precisamos aprender muito ainda. Surpreendentemente, o obsessor se acalmou e disse: até que, enfim, alguém com sabedoria neste grupo. Até que, enfim, consigo ver um coração verdadeiro. Concordo plenamente com você. Realmente vocês precisam aprender muito ainda. Precisam deixar a infância espiritual e, como crianças que ainda são, deveriam aprender a realizar seus trabalhos com mais maturidade. Vocês precisam de menos prepotência e mais estudo e disciplina. Para lidar conosco, é necessário ter conhecimento e sabedoria. Estamos milhares de anos à frente de vocês, com isso, tenham muito cuidado ao nos convidar para os seus encontros doutrinários. Chega a ser hilário determinados encontros a que somos convidados. Preparem-se primeiro para não passarem por esse constrangimento. Vocês só podem dar o que carregam dentro do coração. Não venham com palavras doces, regadas pelo mel da inveja, da prepotência e do achismo. Sejam sinceros, pelo menos com vocês mesmos. Nós não estamos no universo para brincar. Temos um propósito muito maior do que uma simples vida de copular, juntar patrimônio, ganhar dinheiro e humilhar as pessoas. Deixamos isso para espíritos como vocês, que acham que, estando encarnados, sabem mais do que aqueles que estão há milênios nas regiões trevosas do umbral. Compreendemos, disse o instrutor. Já se foi o tempo em que simples e doces palavras modificavam o coração daqueles que eram predispostos ao mal. Estudem mais os espíritos. Dediquem-se antes de reunirem-se em propósitos desobsessivos ao estudo sistematizado do mundo em que vivemos. Nós não precisamos dos conselhos de vocês. Vocês é que precisam nos conhecer. Cuidado com a invocação daquilo que vocês não estão capacitados a lidar. Cuidado com os espíritos que vivem nas regiões de sofrimento. E se vocês não sabem, fiquem sabendo que os anos de sofrimento nos educam, nos ensinam e nos preparam para a prática do mal. Não se iludam com aqueles que sequer sabem quem são, sequer sabem o que é honestidade, sinceridade, verdade e amor. Cuidado com o que seus ouvidos ouvem, cuidado com o que a sua boca diz, cuidado ao nos invocar. Agradecemos as suas palavras, meu irmão. Como disse, eu não sou irmão de vocês, sou um obsessor. Tratem-me com respeito e eu os tratarei da mesma forma. Agradecemos as suas instruções, disse o doutrinador calmo e sereno. Estudem, experimentem, se eduquem e só depois nos convidem para outro encontro. Obrigado, disse o dirigente. Naquele momento, o ambiente se encheu de luz. Eu pude ver quando o mentor espiritual daquele centro espírita chegara, e ao seu lado, alguns mensageiros de luz. Os mestres se aproximaram da mesa e, após a imposição de suas mãos sobre a fronte do espírito rebelde, ele logo adormeceu. Naquele instante, alguns enfermeiros do além pegaram o rapaz e o colocaram em uma maca, levando para dentro de um outro túnel de muita luz, que foi aberto instantaneamente com a chegada dos enfermeiros. Lucas, então, se aproximou de mim e disse: como você pode ver, Osmar, os espíritos representantes das trevas, além de maldosos, são extremamente inteligentes. Eles não estão muito preocupados com os centros espíritas. São espíritos que espiaram por muitos séculos na vida terrena, e a maldade está enraizada em seus corpos espirituais. Eles têm uma capacidade mental e intelectual muito acima da média, em comparação a outros espíritos desencarnados. Normalmente, são esses espíritos que se comunicam em algumas denominações religiosas, fingindo ser o que não são, enganando multidões. Eles são de uma capacidade imensa, são de pouco caráter e expertos em enganar dirigentes, médios e trabalhadores que se perdem nas trilhas mediúnicas,
deixando de lado o estudo, a disciplina e a caridade espontânea. Infelizmente, a maioria dos espíritos encarnados não conhecem a si mesmos, porém todos deveriam se preocupar em realizar a reforma íntima, não ter medo de se encontrarem consigo mesmo, descobrirem-se em essência e passar a viver uma vida espiritual e não a humana tão comum. Buscar pelas transformações necessárias a promover o encontro interior, no qual está a base da espiritualidade que existe em todos os encarnados. Vocês, espíritas, deveriam conhecer trevas e, conhecendo, iriam perceber como esses espíritos estão tão presentes nos centros espíritas nos dias de hoje. Vocês precisam se defender desses algozes que tanto mal querem fazer à doutrina espírita. Se vocês não tomarem conhecimento de como eles manipulam os médios e os tarefeiros espíritas, como é que vocês vão saber se defender deles? É preciso que vocês reflitam, porque toda a ação das trevas entre os trabalhadores do amor é, na verdade, reflexo daquilo que vocês carregam dentro de si. Os obsessores não criam nada, eles só ativam ou alimentam o que já existe dentro de vocês. Pensem nisso. É preciso que todos vocês tenham a consciência de que tudo que é exteriorizado em um centro espírita tem por obrigação refletir no que vocês carregam por dentro, disse Fred entrando na nossa conversa. A quem vocês acham que estão enganando, senão a si mesmos, disse Lucas. Não se esqueçam dos benfeitores e dos guardiões que cuidam com amor do centro espírita. Como é que eles ficam nessa hora? Como eles veem vocês? Nossa, Lucas, eu nunca pensei nisso. Vocês não podem esquecer-se dos amigos benfeitores espirituais que trabalham sempre respeitando o livre-arbítrio de vocês. O centro espírita é como um ponto de luz. Possui um campo de proteção comparado a um grande muro, que é construído pelos benfeitores para a proteção de todos, que direta ou indiretamente estão ligados àquele ambiente de trabalho e amor. Todas as vezes em que há desarmonia dentro de um centro espírita ou entre os grupos de trabalhadores espirituais, e sempre que há maledicência ou falsidade entre os membros, é como se tivessem atirado uma potente bomba sobre os muros de proteção que o cerca, causando com isso um enorme rombo, permitindo a entrada desses obsessores que estão à espreita, esperando sempre pela oportunidade de desintegrar toda a caridade possível. Vocês precisam se conscientizar de que há mais do que paredes, lâmpadas, ar-condicionado, livraria, cantina e salas em um centro espírita. É como se houvesse uma cerca elétrica, um campo de proteção que se mantém ligado através das energias espirituais e dos trabalhadores daquele lugar. Qualquer desarmonia em ambos os lados, a proteção é fragilizada, podendo até ser rompida facilmente por espíritos trevosos. Que lindo, Lucas! O grande problema, Osmar, é que os médios e os tarefeiros nunca estão sintonizados com o bem. A prática do bem, não só quando vocês estão no centro espírita, mas principalmente quando estão fora dele, é fundamental para que a proteção espiritual e energética esteja sempre ativa, protegendo não apenas as reuniões espíritas, mas também aqueles que se dedicam à tarefa do bem, disse Fred. No dia em que todos vocês tomarem consciência de que o mal não vale a pena, o umbral, as trevas e todas as suas divisões deixarão de existir, disse Lucas. Como então podemos nos proteger desses espíritos, Lucas? Ou melhor, como as casas espíritas podem se proteger? Amizade verdadeira, sinceridade nos relacionamentos, dentro e fora do centro espírita, estudo sistematizado, solidariedade, carinho, respeito com todos os que trabalham ou que buscam o centro espírita, comprometimento, caridade e, acima de tudo, amor, em todos os sentidos. Obrigado, Lucas. Olhei ao redor
e pude perceber que o ambiente naquele centro espírita estava em paz. Todos estavam bem. Venha, Osmar. Vamos para Trevas? Vamos, disse acompanhando Lucas, Fred e Júlio. O portal. Voltamos novamente para o local de partida. Um túnel escuro estava aberto à nossa frente. Parecia um grande portal. De repente, a entrada do túnel se abriu em fogo, um enorme círculo de fogo ardente. Eu podia sentir o calor que aquele anel projetava sobre nós. Vamos, amigos, disse Fred. Você está preparado, Osmar? Sim, Lucas. Tenho que alertá-lo sobre algumas coisas que são possíveis neste lugar. Ai, meu Deus, pensei. Tudo bem, Lucas, pode dizer. Você pode ficar impressionado com algumas cenas que vou te mostrar, mas elas são necessárias para que os seus leitores compreendam o que é Trevas. Sem problema, Lucas. Está preparado mesmo? Sim, estou pronto. Você está me assustando? Então vamos, não se preocupe. Estou ao seu lado. Vamos, disseram Fred e Júlio. Entramos no túnel de fogo. Uma estrada se abriu à nossa frente. Era uma grande avenida e nela tinham alguns prédios todos de cimento armado. Os telhados eram escuros, assim como todo lugar. Candelabros presos em pequenos postes iluminavam o caminho em que passávamos. Havia algumas árvores todas escuras, sem folhas, altas e descomunais. Seus galhos eram enormes. Caminhamos por mais algum tempo, até que chegamos a um complexo onde havia um enorme galpão, rodeado por um muro bem alto. Parecia ser um presídio, foi quando perguntei. Que lugar é esse, Lucas? É um complexo presidiário. Presídio como assim? Você vai entender quando chegarmos lá dentro. Paramos em frente ao grande portão, gradeado, e esperamos para sermos atendidos. Passados poucos minutos, ouvi uma campainha tocar. Era o sinal de que seríamos atendidos. Um rapaz forte, vestido com um uniforme policial, permitiu a nossa entrada. Olá, Fred. Olá, Francesco. Entrem. Sejam bem-vindos, disse o rapaz, abrindo o grande portão e permitindo a nossa entrada. O lugar era realmente um presídio. Fiquei muito impressionado com a estrutura, limpeza e organização do local. Vários guardas transitavam pelos corredores, todos em silêncio. Alguns presos eram conduzidos pelos corredores e acessavam outros pavimentos que ali pudessem existir. Venham, disse Francesco. Seguimos o rapaz até uma sala que ficava no final de um extenso corredor. Chegamos a uma grande sala, que na verdade era um tribunal desses que temos aqui no plano físico. Havia um juiz sentado ao centro e ao seu lado um outro espírito. À esquerda, alguns espíritos também sentados, e no restante do lugar tinham muitos outros espíritos que pareciam estar ali para assistir àquele julgamento. 2 homens e uma mulher estavam sentados juntos. Entendi que seria um réu. Fiquei muito impressionado com aquela cena. Como assim um julgamento? Seria aquele lugar realmente um tribunal? O que aqueles espíritos estariam julgando? Por que acontecia aquele julgamento? Existem julgamentos no mundo espiritual, assim como os que temos aqui no plano físico? Lucas, me perdoe, mas o que estou vendo é real. Todos são inocentes, Osmar, até que se prove o contrário. Julgamento? Fique calmo. Na hora certa você vai entender tudo o que estamos te mostrando. Escreva. Se tiver alguma dúvida, pode nos perguntar, disse Fred. Naquele momento, o juiz bateu um malhete na mesa e deu por iniciado o julgamento. Sentamo-nos nas primeiras fileiras. As cadeiras estavam nos esperando. Senhoras e senhores, está aberta a sessão de julgamento de Benjamin, disse o juiz. Todos os que estavam na parte de dentro do tribunal estavam paramentados, assim como sempre estão todos os que trabalham em nossos tribunais. Eu estava muito impressionado, mas seguindo as orientações de Fred, calei-me e passei a notar nos mínimos detalhes tudo o que estava vendo.
Senhores advogados, tens a palavra, disse o juiz. A moça que estava junto ao réu se levantou e, dirigindo-se aos jurados, começou a falar. Senhoras e senhores, estamos reunidos aqui hoje para o julgamento de nosso irmão Benjamim e gostaria de lembrar a todos que até o término desta audiência o meu cliente é considerado inocente. Peço a todos que analisem os fatos de forma que o julgamento ocorra dentro das leis morais a que todos os espíritos estão envoltos. Benjamim está conosco há exatos 30 anos. Eu gostaria de mostrar aos senhores, através da tela à nossa frente, quais foram as dificuldades que o nosso irmão encontrou em sua infância e, dessa forma, demonstrar aos senhores que muitos dos atos que nós espíritos cometemos na verdade são reflexos daquilo que vivenciamos ou aprendemos em nossa infância espiritual. Vejam, senhores, o que a tela vai lhes mostrar, por favor. Naquele momento, uma tela que estava à direita do tribunal começou a mostrar a infância de Benjamim. Assistimos a um menino de uns 7 anos de idade, dormindo em seu quarto, quando de repente um homem de meia idade entrou sorrateiramente pela porta já madrugada. O homem se aproximou e levou sua mão direita à boca do menino, que acordou assustado com a inesperada presença. Sem conseguir se proteger, ele foi abusado pelo invasor com requintes de violência. Em choque, o menino permaneceu quieto e enrolado em suas cobertas, enquanto seu algoz, após se satisfazer, deixou o ambiente. Como os senhores e as senhoras puderam ver, o meu cliente sofreu todo esse constrangimento e violência por diversas vezes. Seu algoz Caetano era o seu próprio padrasto. Sua mãe, após se separar de seu pai biológico, contraiu matrimônio com Caetano. Vera, perdida de amores, sabia dos abusos cometidos por seu amado, mas com medo de perder o marido fingia não saber de nada. Agora, imaginem os senhores a cabecinha dessa criança. Imaginem os senhores, além de ser abusado, ainda não poder contar com a proteção merecida de sua mãe. Como encarar a vida com traumas desse tamanho? Peço que, ao julgarem o meu cliente, Vossas Excelências se coloquem pelo menos uma vez no lugar dessa criança. Os anos se passaram, senhores, e mais uma vez sua mãe lhe provou ser totalmente incapaz de amar e de proteger o próprio filho, nosso réu aqui sentado. Olhem a próxima cena, por favor. Na tela, outra imagem era mostrada. Benjamim, já com seus 14 anos, fugia de casa, pois os abusos morais e sexuais já não lhe eram mais suportados. Ele caminhava pela cidade e sentia fome. Foi até uma lanchonete e pediu à atendente um sanduíche. Moça, sim, menino, você poderia me dar um sanduíche? Não posso. Se quer comer, tem que pagar. Mas eu não tenho dinheiro. Então fique com fome. Arrume algum trabalho e depois volte aqui com dinheiro para comprar. Triste e cabisbaixo, Benjamim deixou o lugar e se pôs a caminhar pela avenida principal da cidade, na tentativa de se alimentar em algum lugar. Vera e Caetano estavam à procura do menino já há 2 dias. Foi quando Caetano avistou Benjamim. E sem que ele percebesse, chegou por trás do garoto e lhe agarrou com brutalidade. O menino até tentou se soltar, mas o esforço foi em vão. Após apanhar muito e ser abusado mais uma vez, Benjamim se deitou para dormir, mas sua mãe chegou ao quarto, lhe oferecendo algo para beber, o que o menino inocentemente aceitou sem reclamar, em busca mental de um pouco de afeto materno. Beba este chá para você dormir melhor. Inocente, o menino de apenas 14 anos pegou a xícara das mãos da mãe e, apesar de sentir um gosto ruim, ingeriu todo o líquido sob a supervisão da malvada mulher. Na verdade, o que o menino bebia não era um chá, e sim um potente sonífero que o fez dormir por quase 2 dias. Ao acordar,
Benjamin percebeu que já havia se passado alguns dias e que ele estava sujo e com muita fome. Naquele momento, procurou pela mãe para lhe pedir algo para comer. Mãe, sim, Benjamin, estou com muita fome. Você pode me dar algo para comer? Espere até a hora do almoço. Mas, mãe, eu estou com muita fome mesmo. Eu já disse. Espere até a hora do almoço. Caetano estava sentado à mesa da cozinha e olhou para o menino com ar de ódio. Percebendo que não conseguiria atingir seu objetivo, Benjamin voltou para o seu quarto, sentindo fortes dores estomacais. Naquele momento, os advogados de acusação pediram a palavra, que foi concedida pelo juiz. A advogada voltou a sentar-se ao lado de seu cliente e de outros dois advogados. Muito comovente, o que vimos até agora, não, senhores? O menino sendo abusado e maltratado. O menino que tentou se libertar de seus algozes, mas não conseguiu. Entretanto, o que os senhores precisam ver mesmo é o que ele realmente é, o que ele realmente fez. E se Vossa Excelência me permitir, gostaria que todos aqui vissem o que esse doce menino fez à sua mãe e ao seu padrasto. A palavra vos é concedida, disse o juiz. Peço aos senhores que olhem atentamente para a tela ao nosso lado, pois iremos mostrar mais um pouco da vida de Benjamin. Todos prestavam atenção às imagens que começavam a ser mostradas. Agora, víamos Benjamin com seus 17 anos, franzino e pálido. O menino estava na escola e conversava com seu melhor amigo. E aí, Benjamin, como você está? Estou bem, Marcos. Já descobriu como vai se livrar da sua mãe e do seu pai? Ele não é meu pai, eu sei, mas você vai continuar sofrendo desse jeito. Eu já te disse que se você quiser, eu pego a arma do meu pai e te empresto. Não sei se devo fazer isso. Vai continuar sofrendo? Mata os dois e some. Some da vista de todo mundo. Apesar da minha mãe fazer o que faz comigo e de também permitir que ele faça o que faz, eu sinto que não é certo fazer isso. Tudo bem. Se você quer continuar sendo a mulherzinha do seu pai... Poxa, Marcos, te contei isso e pedi para você não contar a ninguém. Eu confiei em você. Mas eu não contei para ninguém. Só não acho justo você viver desse jeito. Se fosse comigo, eu já teria metido uma bala na cabeça desse monstro. Não estou certo de que devo fazer isso. Estou pensando em denunciá-lo à polícia. Então faça isso. O que não dá mais é para você continuar sofrendo desse jeito. Se você quiser, eu falo com meu tio, ele é policial. E você faria isso por mim? Claro. Você é meu melhor amigo, quer que eu fale com ele? Você poderia pedir a ele para conversar comigo? Você não precisa contar, é só marcar o encontro e eu mesmo conto tudo para ele. Combinado então. Hoje, assim que sair da escola, vou até a casa dele e explico que você tem algo muito grave para contar. Daí eu marco com ele para te encontrar, pode ser? E você faz isso por mim? Deixa comigo, Benjamin. Amanhã te conto tudo. Mas, por favor, não conte nada sobre o que acontece comigo. Pode deixar, não vou falar nada. Obrigado, amigo. Olha, não conte nada disso a ninguém, por favor. Se eles souberem que eu vou falar com a polícia, ficarei maus lençóis. Pode deixar, confie em mim. Não vou falar nada. Agora vamos, já terminou a aula? Os meninos então deixaram a escola. Benjamin foi para casa à espera da ajuda do amigo Marcos. Naquela noite, pude ver que o garoto dormiu melhor. Ele estava decidido a contar tudo para o policial. No dia seguinte, ao chegar à escola, Benjamin percebeu que havia uma viatura policial próxima à entrada principal. Correndo, Marcos logo se aproximou. Benjamin, meu tio está te esperando. Eu disse que você tem uma denúncia a fazer, mas não falei do que se trata. Será que devo mesmo contar a ele, Marcos? Conte. Ou você quer continuar sendo mulherzinha? Venha, vou te apresentar a ele. Os meninos caminharam até a viatura. Oi, tio. Oi, Marcos, este é seu amigo? Sim. Ele tem algo muito sério para lhe contar, tio.
Fale, menino, qual o seu nome? Meu nome é Benjamin. Diga, meu rapaz, o que você quer falar comigo? O garoto permaneceu calado. Ele sentia medo de contar tudo ao policial. O que seria de sua mãe? Estava muito receoso. Fala logo, Benjamin, disse Marcos. Nós podemos conversar em particular? Claro. Entre aqui na viatura e vamos dar uma volta. Marcos, vá para a aula, depois eu deixo seu amigo em casa. Obrigado, tio. Ajude o meu amigo, por favor. Pode deixar. Benjamin entrou na viatura. O policial passou a dirigir lentamente pelas ruas da cidade. Benjamin é o seu nome, né? Sim, senhor. O meu é Samuel. Samuel, me perdoe. É que eu tenho muita vergonha do que tenho para te contar. Não tenha vergonha, pois eu sou policial e estou treinado para todas as situações, então, seja lá o que você tenha para me contar, conte. Vou te ajudar dentro das minhas possibilidades. Sabe, Samuel, desde pequeno eu sou abusado pelo meu padrasto. Abusado, sim. Pelo menos uma vez por mês, ele invade meu quarto pela madrugada e abusa de mim. Há quanto tempo isso acontece? Desde que eu era pequeno. E você nunca fez nada? Eu tenho muito medo dele e da minha mãe. E sua mãe sabe disso? Se ela sabe, mas finge não saber. Onde você mora? Na rua Camarinhas. Sei onde fica. Quem mora com vocês? Eu, minha mãe e ele. Você não tem irmãos, não. O que você quer que eu faça? Que prenda ele. Para prendê-lo, eu preciso de um mandado. E para que eu consiga um mandado de prisão, você precisa ir comigo até a delegacia e fazer uma denúncia. Você está disposto a isso? Se eu fizer a denúncia, você prende ele? Sim, ele será preso. Você terá que fazer alguns exames para comprovar o abuso. E se for confirmado, ele será condenado e certamente ficará alguns anos na cadeia. E a minha mãe será presa também. Sua mãe deveria ter te protegido, mas como não cuidou da sua segurança desde que você era apenas um menino, provavelmente ela passará alguns anos na cadeia também. Benjamin ficou em silêncio por alguns minutos, até que foi interrompido por Samuel. Está tudo bem com você? Sim, estou bem. Benjamin, ouça. Você querendo ou não, eu terei de investigar o que você está me contando. É tudo verdade, não é? Sim, é tudo verdade. Então terei que tomar algumas providências em relação a tudo o que você está me contando. Todo mundo vai saber, né? Todo mundo quem? Todo mundo é. Infelizmente, sim. A cidade toda vai saber. E aí? A minha vida miserável acaba. Você terá que recomeçar, mas o Estado vai te ajudar. Você terá acompanhamento psicológico e ajuda de alguns órgãos de proteção. É, mas as pessoas nunca mais vão olhar para mim como deveriam. Infelizmente, não posso esconder que você ficará famoso, ainda mais numa cidade do tamanho da nossa. Certamente, os jornais irão noticiar e você só terá sossego se mudar para algum lugar bem distante. Mas olha, você deve denunciar, isso é o certo. Querendo ou não, irei solicitar um mandado para prender seus pais. Eu sei. Foi por isso que pedi ao Marcos para chamar o senhor. Vou deixar o meu número de telefone com você. Hoje não vou conseguir esse mandado, mas amanhã eles terão uma surpresa. Pegue o meu telefone e se precisar de alguma coisa me ligue. Agora vou te deixar em casa. Não fale que esteve comigo. Espere até amanhã, tudo bem? O que Benjamin não contava era que Caetano também estava indo para casa e viu quando a viatura policial deixou o rapaz muito próximo de sua casa. Ele percebeu que corria perigo. O que Benjamin estaria fazendo dentro do carro da polícia? Logo, percebendo que corria sério risco, escondeu-se rapidamente para não ser visto pelo menino. Após a viatura deixar Benjamin, Caetano correu para casa, a fim de contar para Vera o que tinha visto. No tribunal, todos estavam atentos ao filme da vida de Benjamin. O silêncio era total. Vera, Vera, entrou Caetano gritando em casa. O que foi, amor?
Você não vai acreditar no que eu vi. O que foi, amor? Eu vi o seu filho dentro de uma viatura policial. Benjamin, sim. Ele estava conversando com um policial. Onde isso, homem? Na avenida principal aqui perto de casa. Velho, ele estava me entregando para a polícia. Tenho certeza disso. Ele não faria isso. Benjamin é um bom menino. Eu posso ser preso a qualquer momento, Vera. Ele não vai fazer isso. Vou esperar ele chegar e vou conversar com ele. Fique calmo, meu amor. Eu não vou ficar aqui esperando para ser preso. Vou para a casa dos meus pais. E depois que você conversar com ele, me liga e me diz se posso voltar, ok? Não se desespere. Ele não vai fazer isso. Eu conheço meu filho. Ele morre de medo de você. Não vou esperar. Dá um jeito nisso, senão eu nunca mais volto aqui. Deixe de bobagens, homem. Eu vou conversar com ele e faz o seguinte. Se esconda no porão. Ele já deve estar chegando. De lá você poderá ouvir a nossa conversa. Ótima ideia, vou fazer isso. Imediatamente, Caetano se escondeu no porão da casa, à espera da conversa de Vera com seu filho. Passados alguns minutos, Benjamin chegou em casa. Benjamin? Sim, mãe. Onde você estava? Na escola. Na escola? Sim, mãe. Você não esteve em nenhum outro lugar? Não, mãe. Deixe de ser mentiroso, menino. Caetano te viu conversando com um policial. Naquele momento, o rapaz ficou vermelho de medo. Me conte essa história direitinho, menino, senão eu vou te acertar. Eu peguei carona com o tio de Marcos. Tio de Marcos, sim. O tio dele nos ofereceu uma carona. Ele é policial, sim, mãe. Ele me deu uma carona até a esquina. E o que vocês conversaram? Coisas da escola. Olha, menino, se você der com a língua nos dentes, eu prometo que te dou na sua cara. Eu não fiz nada, mãe. Não falei nada. Naquele momento, após ouvir a conversa, Caetano subiu do porão e apareceu na cozinha. Olha só, pivete. Se você contar algo ao policial, eu vou te bater tanto que ninguém mais vai reconhecer sua cara. Eu não falei nada, eu juro. Vá para o seu quarto e não saia de lá até o jantar. Benjamin correu e se trancou em seu quarto, com muito medo de sua mãe e de Caetano. Naquela mesma noite, ele decidiu que não queria mais passar por tudo o que estava passando. Seus pensamentos se transformaram em ódio e ele decidiu que não iria mais sofrer. Era madrugada quando Benjamin, após pegar 2 facas na cozinha, entrou no quarto de sua mãe e esfaqueou até a morte Vera e Caetano, que não conseguiram nem reagir ao ataque, indo a óbito naquela mesma noite. Após o ato, ele mesmo ligou para Samuel e contou o ocorrido. O juiz bateu o malhete informando que faria uma pausa na audiência. A tela se apagou. Lucas, Fred, Júlia e eu permanecemos ali sentados, esperando o desenrolar daquele julgamento. Lucas, posso te fazer algumas perguntas? Sim, claro que sim. Eu não estou entendendo muito bem o porquê de um julgamento. Como te disse, Osmar, todos os espíritos merecem uma nova chance. Ninguém é culpado até que se prove o contrário. Certo? Mas não seria mais fácil Benjamin passar pela câmara de conscientização e lá ser mostrado a ele tudo o que fez? Osmar, as câmaras de conscientização estão localizadas nas colônias espirituais e são destinadas a faltas de outra proporção. Aquilo que fazes na encarnação é colheita na vida espiritual. Temos dito isso insistentemente nas psicografias que lhe passamos. Cada lugar tem suas regras. No umbral, os espíritos que chegam recebem cada um tipo de tratamento. Nas subdivisões umbralinas, existem regras planejadas para a pena ou para a condenação daqueles que cometem faltas graves, como a daqueles espíritos que atentaram contra a lei maior. E você já sabe que existem leis naturais e imutáveis que nunca devem ser rompidas pelos espíritos.
O fato de alguém matar alguém deve ser analisado por todos os aspectos, para que o algoz e vítima tenham a mesma chance, entende? Quer dizer que se eu cometer um crime, enquanto estiver encarnado, serei julgado depois pelo tribunal dos espíritos? Não necessariamente. Este tribunal ao qual você está vendo aqui, na verdade, é um tribunal que tem por objetivo mostrar todos os lados de um crime. Mais adiante, você vai ver e vai entender o motivo de ter este presídio aqui e também o porquê do julgamento daqueles que infringiram as leis evolutivas. Existem casos, por exemplo, em que o espírito perde a oportunidade de reparar suas faltas por meio da reencarnação, e são esses casos que são julgados aqui em trevas. Este lugar especial você vai ver. Espero entender e conseguir passar para os meus leitores tudo o que vocês têm para nos ensinar nesta psicografia. Escreva, e todos irão entender. Vamos em frente, disse. Passado algum tempo, todos voltaram ao tribunal. O juiz bateu novamente um malhete e abriu a sessão. A advogada de defesa pediu novamente a palavra. Senhoras e senhores, eu gostaria de lhe mostrar mais um pouco da vida do meu cliente. A tela acendeu-se mais uma vez e todos nós pudemos ver Benjamin sentado em uma cela fria. Ele havia sido condenado a uma pena de mais de 30 anos de prisão pelas mortes de sua mãe e de Caetano. Triste, o rapaz, agora um homem de barba grisalha, esperava pelos últimos momentos atrás das grades. Era finalmente o dia de sua soltura. Os guardas se aproximaram da cela e ordenaram a ele que trocasse suas roupas, afinal era a hora da liberdade. Benjamin, agora vestido com uma calça jeans e uma camiseta branca, dirigiu-se ao portão principal e logo que este foi aberto, propiciou ao Sr. Benjamin ruas cheias de pessoas à sua frente. Ele olhou para trás e deixou boa parte da sua vida nas paredes daquele presídio. Cabisbaixo, caminhou em direção à estrada principal. Após pegar carona em um caminhão, ele chegou a uma grande capital. Vivia nas ruas comendo restos, até que se envolveu com alguns traficantes e começou a usar drogas. Após poucos anos nas ruas, Benjamin morreu de overdose e então chegou a Trevas, sendo encarcerado à espera do julgamento ao qual estamos assistindo. O juiz finalmente pediu aos advogados que fizessem suas últimas argumentações, pois estava na hora do veredito. O advogado de acusação foi o primeiro. Senhoras e senhores, como podemos ver, o réu aqui presente assassinou sua própria mãe, sem dar a ela o direito de defesa. Assassinou também o seu padrasto, pois ao invés de denunciá-lo à polícia, fez justiça com as próprias mãos. É do conhecimento de todos que não devemos fazer justiça com as próprias mãos, pois a justiça é sempre a divina, e devemos esperar no tempo de Deus os ajustes necessários à evolução dos espíritos. Deus nos deu livre-arbítrio para evoluirmos, não para matarmos os nossos irmãos. Portanto, é por esse motivo que peço a vossas excelências a condenação de Benjamin. Após a argumentação, o advogado de acusação sentou-se em seu lugar. Com a palavra advogada, disse o juiz: Senhoras e senhores, peço-lhes que examinem este caso com muita atenção, a respeito aos sentimentos de um menino que foi covardemente abusado pelos seus pais. Peço que considerem o que teria sido da vida de Benjamin se tivesse denunciado seus algozes. Como poderia encarar os amigos na escola? Como poderia viver sendo chamado de mulherzinha por seus colegas? Seria a justiça divina o suficiente para castigar aqueles que lhe fizeram tanto mal por tantos anos? Seus pais não tinham direito de fazer o que fizeram. Ser pai ou ser mãe é ser cúmplice da obra divina da criação. Sendo assim, não temos o direito de explorar, nem sequer maltratar os espíritos que o Pai nos confiou.
Julgue Benjamim não pelo que ele fez, mas sim por tudo que ele sofreu. Dessa forma, tenho certeza de que todos nós faremos justiça neste dia. A advogada voltou para o seu lugar e sentou-se à espera do veredicto. O juiz, então, ordenou aos jurados que se reunissem para darem a sentença. Naquele momento, confesso que fiquei dividido. Qual seria a verdadeira justiça neste caso? Olhei para o Lucas, que serenamente sorriu. Fred e Júlio estavam calados. Esperamos por alguns minutos até que, finalmente, iríamos saber qual teria sido o resultado. Todos voltaram ao tribunal. Todos de pé, disse o juiz batendo seu malhete. Senhoras, senhores advogados, convidados, promotores, jurados e todos aqui presentes, tenho em minhas mãos a decisão dos jurados. Peço a todos que façam silêncio após o veredito, que poderá agradar a alguns e contrariar outros, mas a decisão desta corte deverá ser respeitada dentro das leis vigentes. Passo a ler o veredito. Aos dias de hoje, no ano de hoje, às horas atuais, os jurados, em sua maioria, decidiram que o réu Benjamim é inocente e deverá ser encaminhado para uma colônia espiritual, onde, através de esforço, estudo e merecimento, poderá reencarnar ao lado dos pares para reparar a falta cometida. Leio, assino e autorizo a liberdade e o encaminhamento imediato de Benjamim para o seu progresso espiritual. Após bater algumas vezes com seu malhete sobre a base apropriada, o juiz deu por encerrado o julgamento, e eu, cheio de dúvidas e perguntas a fazer para o Lucas e para os meus novos amigos, deixamos o tribunal e fomos para outra sala. Venha, Osmar, disse Fred. Caminhamos pelo extenso corredor e entramos em uma sala na qual havia uma grande mesa, dessas de reuniões e empresas. Havia aproximadamente 8 lugares. Após Fred me indicar uma cadeira, nos sentamos. E agora, Lucas? Agora vamos esperar. Calei-me a esperar pelos novos acontecimentos. Foi quando Benjamim e sua advogada chegaram à sala. Fiquei muito surpreso, mas mantive o silêncio e tentei manter a calma. Sentem-se, disse Fred. Olá, Fred. Olá, Eugênia. Olá, Lucas, disse ela. Que bom que você permitiu a mim conversar com Benjamim. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com os senhores, disse Benjamim. Meus amigos, este é o Osmar. Ele é médium. Está desdobrado para escrever mais um pouco sobre as regiões de sofrimento e as correcionais aqui no plano espiritual. Seja bem-vindo, Osmar, disse Eugênia. Sou eu que agradeço a todos vocês por permitirem a mim escrever tão valiosos livros. O que vocês desejam saber? Perguntou Benjamim. Na verdade, nós queremos explicar todo esse processo a qual você esteve envolvido, para que todos possam entender como funcionam casos como o seu aqui em Trevas. Podem perguntar o que vocês quiserem. Estou aqui para ajudar. Obrigado, disse Lucas. Conte-nos o motivo de você ter passado por esse julgamento, eu quis saber. Meu nobre escritor, todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, recebem oportunidades evolutivas, seja aqui no umbral, no limbo, nas colônias. Em todos os planos espirituais, existem muitas oportunidades de reparação e de evolução, mas essas oportunidades não devem ser desperdiçadas. À medida que desperdiçamos uma oportunidade evolutiva, vamos criando ou construindo a nossa própria estrada, que pode nos trazer para trevas, nos levar para regiões sublimes ou ainda de muito sofrimento. Como aqui não existem setores encarnacionistas, ou seja, aqui não temos mais como pedir para reencarnar e receber novas oportunidades, temos que conseguir de outra forma, assim todos que aqui se encontram possuem duas possibilidades. Ou são resgatados por espíritos superiores, que através da misericórdia divina conseguem dar uma nova oportunidade aos seus afins
que estão sofrendo em trevas ou passam pelo processo de julgamento dos seus atos. Se vencer, irá para uma colônia, onde deverá estudar muito e se aplicar para merecer um novo corpo, ao lado daqueles a quem você fez tanto mal, e assim reparar o erro anterior, evoluindo definitivamente para os planos superiores. Caso contrário, permanecerá nos presídios que existem aqui, esperando por uma nova oportunidade, o que pode demorar séculos. Existem muitos presídios aqui. São 3 os presídios que existem aqui, um masculino, um feminino e outro misto. A capacidade desses presídios é muito grande. Na verdade, eu nem sei precisar quantos espíritos estão aqui atualmente. Embora tenha passado 30 anos esperando esse julgamento, até hoje não conheço toda a estrutura do lugar. Agora que você ganhou a liberdade, o que vai fazer? Me empenhar bastante nos estudos, me dedicar a aprender tudo o que eu puder e aproveitar ao máximo a minha nova encarnação. Você sabe que irá encarnar ao lado de Vera e Caetano, não sabe? Questionou Eugênia. Eu sei, mas estarei preparado para vencer. Você já sabe para qual colônia irá. Não sei ainda, mas não importa o nome. Só tenho a agradecer pela oportunidade que recebi hoje. Irei me esforçar ao máximo para nunca mais voltar para este lugar. Para onde ele vai, Lucas, você sabe? Perguntei. Para uma colônia correcional. Existem milhares de colônias preparadas para receber espíritos como Benjamin. Sabe o nome? Poderia me informar para colocar no livro? Primeiramente, ele irá para a Mansão da Paz, que é uma escola de reajuste espiritual e fica sob jurisdição da colônia Nosso Lar. Depois, ele seguirá o curso natural, mas provavelmente fique em Nosso Lar mesmo até o reencarne, afirmou Eugênia. Que legal! Você tem mais alguma coisa a acrescentar, Benjamin? Já que se trata de um livro, eu gostaria primeiramente de agradecer a todos vocês por terem permitido que eu contasse a minha história. Segundo, queria dizer a todos para aproveitarem ao máximo as experiências terrenas e extraírem delas a evolução necessária para compreender toda a criação. Gostaria de ressaltar também que todo mal praticado será julgado em algum momento da vida. Portanto, não faça ao outro o que não desejas para ti. Tudo que está sendo revelado neste momento é a mais pura verdade. Vocês têm o direito de não acreditar em nenhuma linha escrita até aqui, mas saibam que eu tenho o dever de alertá-los. Você não vai morrer, e tudo o que fizer lhe será cobrado na vida espiritual. Aproveite a vida, seja justo, honesto e bom. Isso sim é ser inteligente, e sendo inteligente serás feliz. Obrigado, Benjamin, pelas palavras e por permitir contar sua história para os meus leitores. Agora preciso ir com Eugênia para os meus novos desafios. Deus abençoe todos vocês e muito obrigado por tudo que fizeram por mim. Nós que agradecemos, disse Lucas. Nos abraçamos e nos despedimos. Benjamin estava em lágrimas e eu nem consegui escrever mais. A grande lição. Naquele dia, confesso a vocês que não dormi. Meus pensamentos me acompanharam pela madrugada dentro. O que meus leitores iriam pensar sobre esta psicografia? Como assim o julgamento nas regiões de sofrimento? Somos julgados? Um lugar onde somos julgados? Eu já tinha lido algumas coisas sobre trevas, mas nunca poderia imaginar que o amor de Deus estivesse tão presente assim. Você condenaria ou absolveria Benjamin? O que você faria? Essas 2 perguntas não me deixaram dormir aquela noite. Eu estava lá, vi com meus próprios olhos tudo à minha frente. Como não confiar e acreditar no que vi desdobrado? Naquela manhã, Lucas me procurou para me salvar da angústia. Bom dia, Osmar. Graças a Deus você apareceu. O que houve? O que houve? Você ainda pergunta? Por que você está assim tão nervoso?
Já sou julgado por muita gente, como você sabe. Os meus juízes não são bonzinhos. Você está preocupado com isso? E não é para ficar? Eu não ficaria. Como assim, Lucas? Um tribunal em trevas? Você esteve lá, não está acreditando no que viu? É exatamente esse o problema. Eu estava lá. Assisti ao julgamento de Benjamim com esses olhos que a terra de comer. Pois bem, qual é o seu problema? Não consigo acreditar no que vi, Lucas. Se você não acredita no que viu, o que é que eu posso fazer para te convencer? Ah, sei lá, estou confuso. Pois não fique. O que você viu em trevas é um ínfimo pedaço de tudo o que tem lá. Existem muitos mistérios que ainda serão revelados por vocês. Ínfimo pedaço? Sim. A região de trevas é muito extensa. Há centenas de cidades, vilas, abismos, subtrevas, presídios, como aquele em que estivemos. Sobre esses mistérios, o que você quer realmente dizer com isso? Osmar, o mundo está em evolução. Os espíritos estão em evolução. Deixa eu te lembrar de uma coisa. Diga, Lucas. Antes da vinda de Jesus, alguns profetas diziam através de oráculos, vidências, sonambulismo, desdobramentos, visões e etc., que o Messias iria viver entre eles e que a vinda do Mestre traria revelações para a humanidade. Você sabe disso, não é? Sim, há várias citações bíblicas sobre a vida de Jesus e até nos dias atuais os oráculos continuam a revelar muita coisa para a humanidade. Então, por que você ainda duvida do que viu em desdobramento? É complicado tudo isso, Lucas. Veja nas Escrituras Sagradas, há várias citações sobre a vinda de Jesus. Muito bem. Se as informações não tivessem chegado, como vocês saberiam da vinda de Jesus? Não saberíamos. E por que vocês foram informados? Não sei. Porque era chegada a hora da informação, da revelação. É assim que funciona até os dias de hoje. Primeiro preparamos o terreno para depois chegar a informação. Você usa de seus dons mediúnicos para informar a todos que leem suas obras sobre tudo o que acontece na vida espiritual. Você, meu caro médium, tem sido um instrumento útil aos espíritos. Agradeço todos os dias por essa oportunidade, Lucas. Eu não tenho receio a respeito das informações que são trazidas. Na verdade, sou muito grato por ser esse instrumento. Porém, são informações novas e toda novidade no meio espírita logo é taxada de mentirosa. Não se preocupe com o que vão dizer. Eu sei. Escreva, Osmar, escreva. Faça cumprir-se a sua missão. Um dia, todos serão muito gratos pelas orientações que você tem passado através das psicografias. Logo outros médios escreverão a mesma coisa de forma diferente, como tem sido por toda a existência carnal, como tem sido com outros escritores. Nós compreendemos a sua preocupação, mas precisamos dar o primeiro passo, entende? Entendo perfeitamente. Só não sei se as pessoas entenderão. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com o que as pessoas vão pensar ou achar do que você escreve. O que importa de fato é que essas informações cheguem a todos. Quando vier aquele que trará mais informações a vocês, ele confirmará tudo o que estamos informando. Chegará? Me conta isso, Lucas. Em breve, vocês terão a presença encarnada de mais um iluminado, que trará novas diretrizes religiosas e informações mais detalhadas da vida após a vida. Ele já está encarnado, só não tem a idade adequada ainda para escrever. De tempos em tempos, de acordo com os merecimentos, os missionários do amor encarnam para trazer mais informações. Entendi. O que estamos escrevendo, na verdade, é uma pré-informação do que será informado em breve, é isso? Exatamente. Por isso, não fique preocupado com as informações que você está recebendo. O tempo se encarregará de confirmar todas as linhas deste livro. Isso me deixa mais tranquilo, Lucas. Não perca o seu precioso tempo preocupando-se com as críticas, pois elas existem até mesmo aqui na vida espiritual.
Osmar, estamos todos em evolução e são as experiências que nos transformam. Elas existem em todos os planos da criação. Ninguém vira santo quando desencarna. Na verdade, a conscientização de que o espírito é imortal possibilita a ele ser um tirano ou, se preferir, um servo de Deus. Sério, Lucas? Sim, sois livres. Nada muda em seu caráter após a morte. Você é aqui o que é aí e vice-versa. Portanto, aperfeiçoe-se através das experiências e deixe as críticas para aqueles que preferem uma vida doutrinada. A Nina me fala muito sobre isso, sobre a liberdade, sim. Ela sempre me diz que qualquer doutrina é muito prejudicial ao espírito em evolução. E ela está certíssima. Eu penso assim também. Como não crer nas múltiplas possibilidades do Criador? Como não crer em vocês que nos orientam com amor? É tolice julgar o desconhecido, é o que penso. Você está certo. Pense sempre assim. Pense como um pássaro, livre das gaiolas ideológicas que atrasam a evolução. Se estivesse encarnado nos dias atuais, Kardec certamente estaria pesquisando todas as religiões que derivaram do seu projeto inicial. Existem múltiplas possibilidades para o espírito, esteja ele encarnado ou desencarnado. É bom lembrar que o desencarne não é mortal, pelo contrário, é o momento em que o espírito toma total consciência do que realmente ele é. E quando isso acontece, tudo que ele achava ser besteira torna-se realidade diante de seus olhos. Não vejo a hora de desencarnar e poder explorar todas essas possibilidades. Não tenha pressa, seu dia chegará. Eu sei, não tenho pressa. Aproveite a vida ao máximo, mente aberta, corpo são. Obrigado, Lucas. Sempre que precisar, estaremos à disposição. O que vamos fazer agora? Vamos para o abismo? Ao seu lado, eu vou para qualquer lugar, meu nobre instrutor. Prepare-se e vamos. Estou pronto, meu amigo. Está bem, mas por hoje já foi o suficiente. Lucas então me deixou e ficamos de nos encontrar no outro dia. Eu estava em paz após essas revelações e preparado para o próximo capítulo. O abismo. Naquela tarde, eu acabara meus compromissos. Estava me preparando para ir para casa, para o merecido descanso, quando Lucas me procurou novamente. Boa tarde, Osmar. Oi, Lucas, que bom te ver por aqui. Temos que terminar o livro? Sim, eu estava mesmo conversando comigo mesmo e me perguntando sobre quando iríamos terminar o livro. Pensei, cadê o Lucas? Estou aqui. Deixe-me aprontar tudo aqui para começarmos. Eu espero, disse o amado instrutor, sentando-se na cadeira ao lado da minha mesa. Mantenho sempre uma cadeira supostamente vazia ao meu lado, à espera dos mensageiros do além. Sente-se, Lucas. É só o tempo de me organizar. Eu espero, não se preocupe. Após alguns minutos, estávamos prontos para dar continuidade ao livro. Podemos começar, Lucas. Vamos ao abismo? Posso ficar tranquilo? Como já te alertei, você verá algumas coisas que a princípio poderá não compreender, mas confie, pois estou ao seu lado para lhe conduzir. Sempre confiei em você, meu amigo. Vamos, disse Lucas, me pegando pelo braço e me levando a uma região muito escura. Ele não me soltava. Eu até estranhei essa forma de ele me conduzir, porque sempre que vamos escrever, eu simplesmente sigo os mentores e relato tudo o que vejo. Mas como o lugar era muito denso e escuro, ele não largou do meu braço. Coloquei a minha mão direita sobre a dele para me segurar de que não seria solto naquela escuridão. Após alguns minutos volitando ao lado dele, finalmente chegamos a um outro portal. Paramos e ficamos em silêncio olhando para o grande anel aberto à nossa frente. É aqui o abismo, Lucas. Essa é uma das entradas do abismo. Estamos esperando alguém, sim. Posso saber quem é? Miguel. Quem é Miguel? O amigo que vai nos acompanhar, certo? Vamos aguardar. Ele já está a caminho. Sem problema, Lucas.
Aproveite para relatar em detalhes o que você está vendo. Deixa comigo. À nossa frente, um grande portal dividia claramente a vibração energética e espiritual dos dois lados. No lugar onde estávamos, embora estivesse muito escuro, não me senti incomodado, mas ao olhar para o outro lado, era possível ver uma densa névoa escura por todo o local. Eu conseguia ver gotículas de chuva, como se fosse uma garoa bem fina, mas que estranhamente não tocavam o solo. Lucas, que estranha essa chuva que não cai. O abismo e os subabismos são, sem dúvida, os piores lugares que você verá na sua vida. Meu Deus, não se assuste, pois se você continuar assim como está, não correrá o risco de ser atraído para cá. E quem vem para cá, Lucas? O abismo é o lugar onde ficam os espíritos que falharam nas missões às quais se predispuseram a fazer, principalmente as missões humanitárias e políticas. Este lugar foi criado para resguardar esses espíritos dos outros espíritos que desencarnaram vítimas deles e que agora querem a vingança a todo custo. Meu Deus, o que mais podemos relatar sobre o abismo? O abismo é uma região espiritual de padecimentos inenarráveis e é destinada aos espíritos que cometeram os mais graves crimes contra as leis divinas, principalmente contra o próximo. Esses espíritos aglutinam-se em vales, castelos e vilas que existem aqui, consoantes aos erros que tenham cometido na última encarnação. Eles são atormentados aqui, Lucas. Por que todo esse castigo, se assim posso dizer? Porque Deus não poupa esses espíritos deste lugar. Seus algozes os perseguem aqui. Desculpe-me, mas são tantas dúvidas que tenho que lhe perguntar. Vamos por partes, Osmar. Você pode achar que eles não estão sendo poupados de seus algozes, mas não. A misericórdia divina, na verdade, nos poupa de conviver com esses espíritos e de partilhar de seus sofrimentos. Por isso esse lugar existe. Eles são isolados aqui no abismo para que, através de muito sofrimento, possam relembrar as leis maiores e, por meio do amparo e do auxílio que existem aqui, consigam, em primeiro lugar, novas oportunidades de refazimento perispiritual. Refazimento perispiritual, sim. Você vai ver que a maioria dos espíritos que aqui vivem não tem forma. Perderam toda a construção perispiritual, que foi adquirida através das encarnações devido à insistência no mal. Meu Deus, o que será que verei? Espírito sem forma. E qual é a forma de um espírito sem forma, Lucas? Alguns mantêm ainda uma vaga aparência espiritual, outros, pedaços de perispírito, e muitos são ovoides. Existem muitas formas e você poderá ver e relatar. Senhor, tenha misericórdia desses irmãos. Ele tem, se ele tem, porque eles sofrem tanto aqui, se ao menos ter uma forma espiritual, porque atentaram gravemente contra as leis divinas. E por que existem essas leis? As leis divinas, na verdade, são leis naturais. Elas são um conjunto de energias e fluidos que mantêm o equilíbrio existencial dos espíritos. É como um alimento que todos precisam comer para poder evoluir. Quando você come algo estragado, mesmo sabendo que está estragado, o que acontece? Passo muito mal. É isso. As leis naturais estão ao seu redor e elas te avisam instintivamente quando não se deve infringi-las. Se transgredi-las, adoecerá, e adoecendo, perderá parte da construção espiritual adquirida nas encarnações. Simples assim. Meu Deus, como não tinha pensado nisso antes. Tudo é muito simples, porque tudo que ele criou fez com amor, e o amor é simples, basta praticá-lo para viver em harmonia com o Criador e as criaturas. Lucas, eu não sei o que seria de mim se não fosse você. Você seria o que é da mesma forma, não é isso? É que você nos ensina de uma forma simples. O que você escreve é destinado aos simples.
São eles que precisam de orientações simples, simples assim. E como reconstruir um perispírito danificado, Lucas? Transformando-se, praticando o amor, adquirindo conhecimento, amando e sendo amado, perdoando, amparando, auxiliando, enfim, modificando-se todos os dias, cultivando sempre os bons sentimentos, trabalhando incansavelmente pelos outros e preparando a vida futura. Que ótimo conselho, meu amigo. Osmar, o importante é relatar que aqui existem regiões que são chamadas de subabismos. São lugares onde vivem seres horripilantes e com aspectos disformes, que perderam totalmente a forma humana, degradados pela permanência no mal, ou seja, não possuem mais o corpo espiritual, como te disse anteriormente. Infelizmente, esses irmãos perderam totalmente sua mente consciente e vagam como vampiros agonizando pelas estreitas estradas que levam aos labirintos, locais onde vão cumprir suas penas, impostas pela insistência na prática do mal em suas várias encarnações. Desperdiçaram muitas oportunidades. É importante que todos saibam disso. Para vir para cá, o espírito precisa de muitas encarnações, assim como para viver em uma colônia espiritual é preciso evoluir. Vale lembrar que o espírito não retrógrada, mas a sua forma perispiritual sim, assim como já lhes foi informado pelo nosso irmão André Luiz. O nosso intuito é o de advertir aqueles que ainda não compreenderam que somente a prática do amor ao próximo e a caridade podem nos manter seguros quanto à vida após a vida. Obrigado pelos seus ensinamentos, Lucas. Não agradeça. Já sei, escreva. Naquele momento, o rapaz se aproximou de nós, alto e com os cabelos brancos jogados sobre os ombros. O simpático moço se aproximou de braços abertos, prontos para abraçar o Lucas. Após um abraço afetuoso, ele dirigiu-se a mim e também me abraçou. Sejam bem-vindos, meus amigos, disse Miguel. Eu já estava com saudades, meu amigo, disse Lucas. Ah, meu amigo Lucas, tenho trabalhado tanto que nem tenho mais tempo para visitar os amigos de amor e caridade. Como estão todos por lá? Como está a Nina? Estamos todos muito atarefados também. Os tempos são outros, meu amigo. Este é o Osmar, disse Lucas apontando para mim. Eu fui avisado de sua presença, Osmar. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. O papo está ótimo, mas temos uma missão pela frente, vamos? Sim, disse Lucas se apressando. Os dois seguiram para dentro do portal e eu os acompanhei. A entrada, até que não era tão assustadora como eu tinha visto anteriormente. O que mais me incomodou nos primeiros passos dentro do abismo realmente foi a questão da chuva fina, que parecia não tocar o chão. Era como se as gotículas flutuassem no ar pesado daquele lugar. O chão era de muita lama, uma lama preta, muito escura mesmo. Pequenas árvores sem folhas, somente com gravetos e pareciam estarem mortas. Do nosso lado esquerdo, havia um barranco muito alto. Parecia que estávamos caminhando ao lado de uma grande montanha. A pouca luminosidade que havia e que nos guiava saía dos corpos de Lucas e de Miguel. Parecia até que suas roupas eram cintilantes, a ponto de iluminar a nossa caminhada. Após caminharmos por um bom tempo, resolvi perguntar de fato para onde estávamos indo. Lucas, sim, está muito longe o nosso destino. Estamos quase lá. Você terá uma agradável surpresa quando chegamos lá, Osmar, disse Miguel. Existe algo agradável neste lugar. Existem coisas agradáveis em todos os lugares. Espero que não demore. Já estamos perto. Entramos por uma floresta morta. Várias árvores sem vida cercavam a estrada em que estávamos, até que essa mesma estrada se transformou em um caminho estreito, o qual nos levou finalmente a uma pequena cabana feita de madeira com telhado de sapê.
Em um pequeno alpendre na frente da cabana, eu notei que alguém estava sentado nos esperando. Ao nos aproximar, tive uma surpresa. Olhe, Osmar, veja quem nos espera. Reconheci de pronto, era o Felipe. Eu conheci Felipe quando da psicografia do livro 5 Dias no Umbral. Mas afinal, o que o Felipe estava fazendo naquele lugar? Acelerei o passo, ansioso para abraçar o amigo que há tanto tempo eu não via. Felipe disse abraçando, meu nobre escritor. Nos abraçávamos quando Lucas e Miguel se aproximaram. Como está, Felipe? Estou bem, Lucas. Olá, Miguel. Olá, meu amigo. Como é bom revê-lo. Eu que agradeço por novamente encontrá-los. Ela já chegou, sim. Está lá dentro. Naquele momento, meu coração disparou. Seria Nina? Venham, vamos entrar, disse Felipe, aproximando-se da maçaneta que abria a única porta da cabana. Ao entrarmos, meu coração disparou de felicidade. Sentada em uma cadeira estava a linda Nina Brestonini. Ela logo percebeu minha emoção e prontamente se aproximou de mim, me dando um caloroso abraço. Confesso que são esses abraços que não me deixam desistir de escrever e desdobrar. Nina, que saudade! Nós também estávamos com saudade de você, Osmar. Eu contava os dias em que você me procuraria novamente para escrevermos mais um livro. E olha, aqui está você. O Lucas me falou que estava te trazendo, por isso decidi esperar um pouco, para poder lhe abraçar e te pedir para que não desista de nós. Eu desisti de vocês, Nina. Eu não tenho outra razão de viver, senão de escrever essas obras ao lado de vocês. Tudo que mais desejo é terminar a minha tarefa da melhor maneira possível e, se vocês me permitirem, poder trabalhar ao lado de vocês. Todos podem fazer o que fazemos, basta que superem todas as dificuldades evolutivas. Nunca desistam de si mesmos e estudem, aperfeiçoem-se e evoluam. Vale a pena o final da estrada, posso lhes garantir. Jamais desistirei, Nina. Estão todos prontos? Perguntou Miguel. Sim, estamos, disse Felipe. Bom, então vou acionar os nossos guardiões para podermos adentrar nas regiões inferiores e cumprir com a nossa missão. Lucas sentou-se à mesa e pegou um papel que estava guardado em seu bolso. Trouxe o mapa, Lucas? Sim, ele está aqui, disse ele apontando com o dedo indicador para uma região marcada no mapa. Ótimo, sei onde fica, disse Miguel. Você vai conosco ou vai esperar aqui, Nina? Se os senhores não se incomodarem, eu posso ir com vocês. É um prazer tê-lo em nossa companhia, disse Lucas. Precisaremos de algum transporte? Não, Felipe. Essa região não é muito longe daqui. Ok, Miguel. Peguem suas coisas e vamos caminhar. Todos nos aprontamos e, seguindo a orientação de Miguel, saímos da cabana à espera dos guardiões. Logo 4 homens chegaram. Eles eram bem fortes e vestiam roupas tribais, pareciam africanos. Seus cabelos estavam trançados e ornados com fitas coloridas. As roupas eram minúsculas e todos tinham lanças longas e afiadas nas mãos. Um deles tinha um rolo de corda sobre os ombros. O outro carregava nas costas uma espécie de maca, feita de lona preta, fechada e amarrada com cordas finas. Estamos prontos, Miguel, disse um deles. Então vamos, amigos. Nos pusemos a caminhar floresta escura dentro. A estrada muito estreita não permitia que andássemos um ao lado do outro, por isso seguíamos em fila. Nina estava entre nós e eu, olhando para ela emocionado e também muito preocupado com o bem-estar da minha querida mentora. Ela olhava para todos nós com carinho e não reclamava de nada, embora a estrada enlameada sujasse bastante os nossos pés. A escuridão agora era quebrada por tochas acesas, carregadas pelos guardiões, o que facilitava um pouco a nossa caminhada. Após algum tempo caminhando, um dos guardiões que estava à frente parou
para nos alertar que estávamos muito próximos do nosso destino. Nina e Felipe, agora vocês precisam ficar aqui. O local onde se encontra o nosso objetivo não é recomendado a vocês, disse Miguel. Vamos deixar um guardião aqui com vocês enquanto estivermos fora, disse Lucas. Olhe, Nina, vamos ficar embaixo daquela árvore. Parece haver uma pequena caverna. Podemos nos abrigar ali, o que você acha? Perguntou Felipe. Eu posso ficar onde for melhor para todos, disse a amada mentora. Então venha, disse Felipe, pegando-a pelo braço e a conduzindo para o local. Nós vamos seguir em frente. Agora, Osmar, preste muita atenção em tudo e anote todos os detalhes, pois eles são muito importantes para que todos compreendam a nossa missão. Pode deixar, disse preocupado em não perder nada. Até breve, Nina. Não demorem, disse Felipe. Começamos a descer por uma estreita trilha que nos levava a um enorme buraco. Parecia uma enorme cratera vulcânica. Eu pude ver que havia fogo ardente no lugar. Pareceu que o local era tomado por lava vulcânica. O cenário era terrível. O lugar era muito grande e quente. Naquele momento, me aproximei de Lucas. Eu sabia que algo muito ruim estava me esperando. Eu vi corpos mutilados. Eu vi espíritos sem pernas, sem braços, em pedaços. Verdadeiros zumbis destroçados e agonizantes. À medida que íamos entrando na cratera de fogo, eu via homens e mulheres rosnando, uivando, chorando, lamentando, rangendo os dentes. Tinham cabeças vivas sem corpos, braços soltos pelo caminho, corpos sem braços e pernas que se mexiam como se fossem restos mortais vivos. Lucas, o que é isso? São espíritos que perderam totalmente seus corpos espirituais. Meu Deus, que coisa horrível! O que esses espíritos fizeram para merecer isso, Lucas? Todos esses que você está vendo aqui foram políticos. Meu Deus, sério isso, políticos? Todos, sem exceção, trabalharam em administrações públicas e fracassaram. São prefeitos, vereadores, senadores, deputados, ministros, juízes, chefes, secretários e presidentes. Enfim, tiveram a oportunidade de ajudar milhares de pessoas, mas fracassaram. Todos os que são políticos têm esse destino, Lucas. Todos os que recebem a oportunidade fracassam. Quer dizer, então, que nem todos vêm para cá. Muitos não vêm. Aqueles que recebem a bênção do serviço e cumprem corretamente com seus objetivos, de acordo com a oportunidade oferecida, provavelmente estão nas colônias auxiliando na administração das cidades espirituais. Eu escrevi sobre isso no livro Colônia Espiritual Laços Eternos. Então você sabe que aqueles que não fracassam recebem o galardão da vitória. Verdade. Eu vi que eles trabalham nas administrações das colônias. Deus é bom, Osmar. E como? Qual é o destino desses espíritos, ou melhor, desses farrapos aqui, Lucas? O sofrimento. Eles não serão salvos. O tempo para esses espíritos é muito diferente do tempo daqueles que não perderam seus perispíritos. Deixa eu te explicar uma coisa. As primeiras encarnações do espírito são na forma mineral. Eu já estudei sobre isso. É na forma mineral que adquirimos a atração, no reino vegetal a sensação, no reino animal o instinto, e no reino hominal o livre-arbítrio, o pensamento contínuo e a razão. Kardec nos ensinou isso, e é na forma mineral que o espírito começa a sua construção perispiritual. À medida que vai evoluindo, seu patrimônio perispiritual se expande e ganha luz. Assim, na forma humana, o perispírito é aperfeiçoado, para quando terminarem suas experiências evolutivas, ele está pronto para os planos mais sublimes. Essa é uma explicação básica. Espero que entenda. Entendo perfeitamente, Lucas. Eu sei que para o espírito viver nas cidades mais evoluídas, ele precisa de um corpo espiritual mais leve,
menos denso, mais perfeito, mais sublime. Isso mesmo. E quanto mais sutil for o seu perispírito, melhor será a sua condição na vida espiritual. Olhe para mim e para o Miguel. Você reparou que os nossos corpos brilham nessas regiões escuras? Sim, até já relatei isso aqui nas minhas anotações para mencionar neste livro. Quanto mais sutil, mais iluminado. E quanto mais iluminado, melhor são os lugares nos quais consigo acessar. Conquistas, Osmar. Essas são as conquistas através das encarnações, através do aperfeiçoamento. O contrário também acontece. Como assim, Lucas? Se não utilizar bem suas encarnações, ocorrerá a degradação natural do corpo espiritual. Exemplo disso são esses infelizes irmãos que você vê agora. Entendi, Lucas. Quanto mais perfeito, melhor o perispírito. Mais sutil é isso. Olhe para Nina. O que você vê quando olha para ela? Um farol a iluminar todos nós. Seja um farol e Deus ficará muito feliz com você. Mas não é fácil se tornar um farol, não é, Lucas? Não é fácil, mas também não é difícil. Só dependem de você e de suas conquistas. Sabe, Lucas, todas as vezes que vocês me convidam para escrever, eu me emociono. Não entendo muito bem porque tenho essa missão, pois vocês nunca me contam tudo, mas também não estou reclamando. Só quero te dizer o quanto sou grato por essas oportunidades. Nós que agradecemos a você por nos permitir estar ao seu lado nessas obras. O que mais me impressiona em vocês é a humildade que todos têm. Ele nos ensinou a ser humildes, meu amigo. Eu sei, Jesus é exemplo em tudo. Venham, disse Miguel nos chamando para perto dele. Caminhamos mais um pouco e avistamos vários espíritos amontoados sobre um cadáver que parecia ter acabado de chegar. Eu vi, com esses olhos que a terra de comer, vários homens e mulheres arrancando pedaços do moribundo que agonizava. Parecia cena de filme de zumbis. Eles comiam partes do homem caído no chão. A briga estava instalada. Mulheres comiam braços, homens comiam pernas. Rins, fígados e tripas eram disputados a socos. Eu virei o rosto horrorizado com aquela cena. Venham, disse Miguel nos chamando para segui-lo. Rapidamente saí dali. Ele deve estar por aqui, disse um guardião. Quem estamos procurando, Lucas? Você vai ver. Os guardiões caminhavam sobre os corpos apodrecidos dentro de um lamaçal. Eles procuravam alguém. Lucas, Miguel e eu ficamos às margens do lago fétido, esperando até que os dois guardiões encontrassem quem viemos buscar. Achei, disse um deles. Traga-o até nós. Ele está em pedaços. Traga a maca para mim, pediu o guardião. O outro guardião foi até o local levando a maca que carregava em suas costas. Após algum tempo, os dois voltaram trazendo na maca um homem em pedaços, desacordado e coberto com uma lona preta. Vamos sair deste lugar, disse Miguel. Nos organizávamos para sair, quando fomos cercados por um grupo de zumbis que percebeu a luz que era emanada por Lucas e Miguel e queria a todo custo sugar suas energias. Os guardiões, então, colocaram a maca no chão e se aproximaram de nós para nos defender, mas eram muitos os mortos-vivos. Meu coração disparou, pensei, e agora, o que irá acontecer com todos nós? Os zumbis começaram a tocar em Lucas e em Miguel. Os guardiões, com suas lanças afiadas, atacavam os inimigos, ferindo-os ainda mais, mas parecia que nada acontecia. Eles caíam e se levantavam, mesmo faltando pedaços de seus corpos, e vinham em nossa direção. Foi quando o mais forte dos guardiões pegou um chifre que trazia no peito e tocou um som bem alto como um berrante. Imediatamente, os zumbis começaram a se afastar de nós. Parecia que aquele sinal, aquele som os incomodava muito. Alguns outros guardiões chegaram para nos socorrer. Eram mais de 20 homens fortemente armados. A paz voltou ao lugar. Todos aqueles zumbis se afastaram de nós
Estávamos seguros novamente. Os guardiões, então, pegaram a maca e nos puseram a sair daquele terrível lugar o mais rápido possível. Caminhávamos lentamente e com muita dificuldade, pois a estreita trilha era muito escorregadia. Finalmente chegamos ao local onde Nina e Felipe nos esperavam. Encontraram ele? Perguntou Nina a nos ver. Sim, estamos com ele, disse Lucas. Vamos nos apressar, disse Felipe, vindo em nossa direção e trazendo a Nina consigo. Todos juntos, voltamos em direção à cabana. Foi quando algo incrível nos aconteceu. Uma luz muito forte apareceu no meio do caminho. Parecia que chegava até nós uma falange de espíritos de luz. Paramos e esperamos para ver quem se aproximava. Felipe abraçou Nina para protegê-la. Eu estava ao lado de Lucas. Aquela visão nos deixou intrigados. Quem seria? Por que tanta luz em nosso caminho? Quem seria o emissário que estava vindo em nossa direção? Por que ele estava fazendo isso? Uma linda carruagem desceu do céu e parou à nossa frente. A luz era tão intensa que clareou todo o lugar. Após parar, a porta se abriu lentamente e pudemos ver uma menina de uns 10 anos de idade descer e se aproximar de nós. O que você faz aqui, meu anjo? Perguntou Nina. Eu vim dar o perdão necessário a este homem, disse a garota. E quem é você, meu amor? Eu me chamo Elisa. Você é a Nina, não é? Sim, meu amor, eu me chamo Nina. Nina Brestonini. Eu vim aqui, Nina, para dar o perdão a este homem, sabe? Quando eu era menino, meu pai procurou por ele para me socorrer. Eu estava muito doente e a minha morte poderia ter sido evitada se ele tivesse exercido o cargo que ocupava com amor. Ele era o prefeito da minha cidade e se recusou a ajudar o meu pobre pai. Deus havia tocado o coração dele, lhe alertando do amor que ele precisava praticar, pois o cargo ao qual Deus havia confiado a ele era de suma importância para as pessoas pobres daquele infeliz lugar. Ao chegar na vida espiritual e após outras 2 encarnações, reencontrei o meu querido pai daquela vida. Eu consegui retirá-lo do umbral, pois após a minha morte, ele ficou tão desgostoso da vida que cometeu suicídio. Tudo isso pesou na consciência desse infeliz espírito, que agora é transportado para receber novamente uma oportunidade. Eu quis vir até aqui para dar-lhe a bênção do perdão, para que ele nunca se esqueça de que o que todos temos pertence a Deus, e sendo administradores das coisas de Deus, não temos o direito de decepcioná-lo. Que lindo gesto seu, Elisa. Obrigada, Nina. Tire a lona que cobre ele, por favor, pediu Elisa, se aproximando do moribundo. Os guardiões imediatamente puseram a maca no chão e retiraram a lona que cobriu o homem resgatado. O que vi naquele momento, confesso, que me assustou muito. O prefeito do começo dessa história estava ali na minha frente. Seu corpo estava podre em pedaços, algo que confesso que nunca pensei que veria um dia. Elisa se ajoelhou ao lado do moribundo e colocou sua mãozinha sobre a testa do morto. Um feixe de luz violeta saiu de todo o seu corpo e iluminou aquele infeliz. Eu vi, com meus próprios olhos, que a pele do homem começou a ter cor. Ele começou a respirar novamente. Imediatamente os guardiões o cobriram de novo. Elisa se pôs de pé e abraçou Nina. Obrigada, Nina, por me permitir ajudar esse homem. Elisa, você é um anjo bom, continue assim. A menina olhou carinhosamente para todos nós e entrou na carruagem que novamente voltou aos céus, sumindo diante dos nossos olhos. Vamos, senhores, ainda temos uma longa caminhada, disse Miguel. Caminhamos todos unidos e calados até chegarmos à cabana. Entrem, vamos descansar um pouco, sugeriu Felipe. Entramos e sobre a mesa tinha uma moringa e alguns copos para tomarmos um pouco de água. Nos sentamos e nos entreolhamos, relembrando tudo o que havíamos passado. Os guardiões
Seguiram levando o prefeito para o posto de socorro, onde Márcia e Fernando trabalhavam. Nós ficamos ali sentados e olhando uns para os outros, até que Lucas começou a falar. Espero que todos aqueles que lerem este livro se conscientizem dos riscos que correm ao fazer o mal. Existem lugares bons e lugares ruins para todos os espíritos, e temos certeza de que esse dia chegará, o dia em que a vida humana não será mais necessária, pois todos os espíritos terão conseguido a perfeição. O tempo é o nosso aliado nos mistérios divinos. Sempre que for permitido a nós, traremos informações evolutivas para todos aqueles que de coração aberto lerem essas obras. Eu tenho algo a falar, Lucas. Diga, Nina. O tempo tem nos mostrado que o amor é capaz de transformar tudo. A Elisa, após 30 anos, voltou para socorrer aquele que teve a oportunidade de ajudar a ela e a tantos outros de sua cidade não fez. O que os governantes atuais precisam compreender e crer verdadeiramente é que há um administrador mais poderoso que qualquer cargo. O governador de tudo sempre defenderá os que sofrem com as injustiças pela falta de amor. Nós que já estamos conscientizados de nossa realidade, estamos no universo para auxiliar todos aqueles que buscam ajuda em Deus. Se você tem a oportunidade de auxiliar multidões, não desperdice nenhum segundo dela. Aproveite os momentos em que você diz acreditar em Deus e faça como Ele. Seja um deusinho dentro de suas possibilidades. Tenha certeza de que a vida vai te cobrar por suas obras. Se creres mesmo que há algo maior, ame o quanto puder, ampare o quanto desejar. Aqueça os que sentem o frio das injustiças sociais. Alimente os que têm fome da miséria imposta pelas leis. Acolha os idosos que perderam a esperança por acreditarem que o bem parte dos governantes. Não conduza seu povo pelas ideologias destrutivas, intencionadas a escravizar mentes ignorantes. Seja exemplo de hombridade, honestidade e lealdade para com aquele que te possibilitou estar no cargo que ocupas. Deixe de lado a hipocrisia quando dizes que és crente em Deus. Um dia você vai precisar de alguém, e que esse alguém possa ter dentro de seu âmago o amor suficiente para te perdoar. A vida não se resume a esta vida. Pensem nisso. Deus abençoe todos vocês. Nos abraçamos e voltei para minha vida simples, certo de que só o amor vale a pena. Final.